Aí, ó. Então vamos ver aqui. Só tô chamando os seguidores aí. Você já entrou. Boa noite, Léo. Primeiro a Olá, entrar aí na nossa live. Vamos acompanhar aí. Grata pela presença. Valéria, olá. boa noite. Grata aí. Nosso secretário de Agricultura da Bahia, Lucas Costa, entrou também. Nosso entrevistado que a gente vai fazer o bate-papo. Aí. Aqui. Aqui. Boa noite, secretário. Boa noite, tudo bem? A câmera do senhor tá um pouco virada. Espera lá. Aí, Ixi, agora não tá nada. deixa mais certinho aqui pra gente. Não pode ficar de lado, não? Assim fica melhor por causa da posição, né? Aí. Boa A gente, noite, como é que vocês estão? Tudo bem. tudo bem, graças a Deus. A gente está aqui nesse clima, né? Para fazer essa entrevista. Agradecer primeiro às pessoas também que estão aqui, né? Acompanhando já. E principalmente ao senhor que, né, aceitou esse convite para a gente estar fazendo essa entrevista, né? Então, pessoal, a gente está começando aqui a nossa live, né, com a presença do secretário de Agricultura da Bahia, Lucas Costa. Né, eu sou Mário Bittencourt, sou jornalista, né, e tem um blog no Canal Rural, e a gente vai estar divulgando, né, o conteúdo desse blog também, dessa live também no próprio blog no Canal Rural. Aqui do lado tem Sheila Lima, que ela é locutora da Band FM aqui Vitória da Conquista, minha esposa também vai estar dando auxílio também, participando aqui com a gente dessa live. Dá uma boa noite para o senhor secretário, seu cumprimento do senhor aí. Muito obrigado, boa noite a todos vocês, boa noite, Mário, boa noite, Sheila. É bom, né? Esse Covid tem uma coisa boa, uma das únicas coisas boas é compartilhar a família, né? E vocês aí junto, marido e mulher, isso é muito bacana. Parabéns. A gente fica muito feliz em estar tendo essa oportunidade de falar um pouquinho sobre as situações ligadas ao Covid também, a própria SEAGRE e as ações da SEAGRE nesse momento. Isso é muito importante para a gente. Já agradeço estar aqui tendo essa oportunidade junto com vocês. Boa noite, secretário, e também todos os internautas, os seguidores do blog do Mário Bittencourt. Secretário, o setor agropecuário da Bahia segue crescendo. Esta semana, o Ministério da Agricultura e Pecuária divulgou que o valor bruto da produção agropecuária, VBP, do Estado em 2020 está estimado em mais de 32 bilhões de reais. O valor representa alta de 5,6% em relação a 2019, ano em que o VBP do estado ficou em 30 bilhões de reais. A Bahia, de acordo com os dados, ocupa a 8ª posição no ranking nacional do VBP e lidera entre os estados do Nordeste. A estimativa do Ministério da Agricultura tem como base os dados de março e os reflexos da pandemia do novo coronavírus. E a gente começa com a pergunta, secretário Lucas Costa. Esse crescimento apontado pelo Ministério da Agricultura sobre o VBP da Bahia é o que a SEAGRE espera para 2020 e quais são os setores do agro na Bahia que mais contribuem para o VBP do Estado. Hoje também é o Dia Internacional do Milho, para a gente começar esse bate-papo aqui. Que bacana, é muito bom falar sobre isso, né? Realmente quando a gente espera um aumento, como vem acontecendo, do valor bruto de produção nosso aqui baiano e brasileiro, né? O que a gente espera é que seja cada vez maior. A gente sabe que estamos passando por uma safra de soja que provavelmente vai ser uma safra recorde.
A gente está com em torno de 60% a 70% dela colhida hoje, e a expectativa é muito boa, né? Então, a gente espera que ainda supere esse número do Ministério, principalmente com relação à soja, né? A gente sabe das consequências do Covid com relação à questão mercadológica. O algodão provavelmente vai ter uma produtividade recorde também. A gente espera que aconteça coisas positivas na pós-crise, né, que venha ajudar o agronegócio baiano. A questão produtiva nossa, esse ano, as chuvas ajudaram bastante, atrasaram um pouquinho o plantio de soja, mas depois se recuperou bem. A lavoura está em campo em torno apenas de 30% a 40% dela, o resto já foi colhida, e os dados, até o momento, muito bons mesmo, né? A gente vê também uma recuperação do milho, já que é o dia do milho, com relação a preço, né? A gente vê a questão do preço do milho se recuperando bem, né? A gente vê um estímulo aos produtores na próxima safra, no plantio irrigado agora no momento. O nosso cacau vem tendo uma situação de preço mais positiva por agora também, chegando a R$ 200 a arroba. Isso vai ajudar muitos produtores nossos. Costa do Marfim, que são grandes produtores, travaram um acordo comercial onde que agora se tem um preço mínimo pela saca, pela arroba do cacau. Isso vai ajudar muitos produtores nossos. Então, a expectativa é muito boa desse ano em questão de produção. Esperamos que a questão mercadológica não atrapalhe tanto com relação ao Covid-19, mas lembrar sempre que o agronegócio não para. São esses heróis em campo, esses heróis dentro das indústrias que vão acontecer o abastecimento, que vão fazer o abastecimento nosso acontecer. E eu tenho certeza que, se depender dessa turma nossa, a gente vai conseguir sair dessa crise, a gente que vai abastecer o mundo, a gente que vai fazer o giro capital nosso no pós-crise acontecer. E eu quero muito, muito mesmo, ajudar muito esses produtores nossos através do governo do estado, apoiando cada vez mais essa produção que é tão crescente, como a senhora já veio falando. Então, secretário, eu gostaria que o senhor falasse sobre quais são as ações da SEAGRE, né, que colaboram para que o VBP do estado tenha esse crescimento. Eu agradeço a pergunta e é muito bom para a gente, porque são situações que a gente pode ajudar bastante, principalmente. Deixa eu perguntar um negócio para vocês dois, já de cara. Vocês sabiam que a gente tem um dos melhores algodões do mundo aqui na Bahia? Eu tenho conhecimento. Isso aí, o pessoal da Bahia, eu já participei do Dia do Algodão lá no ano passado, lá em São Desidério, e acompanhei isso de perto. É uma produção que tem sido cada vez mais especializada, né? Pessoal voltado bastante para pesquisa. Isso aí tem colocado o algodão da Bahia na ponta do mundo mesmo. O Mário é um bom fotógrafo também, e ele passou assim, as imagens lindas lá desse algodão, né? Da flor do algodão. Muito bom. Então, você imagina, eu fico super feliz em poder ajudar a turma com relação à divulgação, por exemplo. A gente precisa divulgar. Então, a pessoa que chega hoje numa loja para comprar o algodão egípcio, para quê? Se o algodão baiano é melhor. Entendeu? Se a gente tem uma capacidade de produzir tão bem, né, também em produtividade. Você sabia que a gente tem a maior produtividade de algodão em sequeiro do mundo? Né? A gente precisa divulgar mais isso. As políticas públicas precisam acontecer nesse sentido também. A gente precisa estar divulgando o quanto a gente é bom, né, aqui na Bahia. Nós somos o maior produtor de cacau do país. De vez em quando o Pará fica mentindo aí, falando que é eles, mas não. É a gente, é Bahia, né? Bater no peito e falar. É baiano. A gente também precisa falar da nossa produtividade em soja, espetacular. Constantemente bate média Brasil, né? A gente fica com uma das maiores produtividades. Aqui na SEAGRE a gente pode ajudar muito com relação às políticas públicas, conhecer a Bahia como um todo. A gente é um estado, praticamente um país, né, com várias aptidões agrícolas. A gente estava conversando agora com o nosso vice-governador, João Leão, sobre o programa do sucro alcooleiro, que a gente está desenvolvendo no Oeste Baiano. O estado conectando empresas que tenham interesse em trabalhar aqui no setor, né? A gente sabe o quanto esse setor é importante, o quanto que ele emprega, o quanto ele é rico. Outra coisa,
eu tenho até medo de falar as produtividades que a gente tem alcançado no Oeste, porque, como técnico da área, eu posso passar como mentiroso. Mas é o que realmente tem ocorrido. Em torno de quase 300 toneladas por hectare de cana. Isso é uma produtividade, se vocês falarem, eles vão te chamar de mentiroso também, porque já me chamaram várias vezes, né? Outra coisa que a gente precisa pontuar, a gente tem uma interlocução muito grande com a CEINFRA, por exemplo, passando de forma técnica os gargalos de logística que a gente tem na Bahia. E essa conexão é muito boa para a gente. Conectado com a SDR também, para unir uma secretaria com a irmã nossa, né? Que a gente precisa trabalhar muito junto, melhorar a qualidade, identificar quais são os produtos que a gente ainda tem uma demanda muito grande na Bahia, estimular os produtores a contemplar. Por exemplo, a gente não é autossuficiente em milho. E ao dia do milho, mais uma vez, vamos falar de milho. Né? Milho é bom, né, gente? Ajuda muito, né? E a gente precisa trazer esse estímulo aos produtores. Eu sou um secretário que gosto muito de estar no campo, tanto que o slogan nosso é a SEAGRE no campo, ajudando o produtor, porque realmente a gente tem que estar do lado do cara do fim da linha, que está na ponta. Eu sou produtor rural também, me orgulho muito disso, né? E eu tenho certeza que a SEAGRE vai e já está ajudando muito os nossos produtores rurais. Muito grato, secretário. A gente, assim, o que esperar nesse ano, né? Com essa crise que a gente está tendo com a pandemia, do agro, né? Assim, a gente sabe que tem alguns setores, como por exemplo, como o de laticínios, que está sofrendo algum impacto mais direto por conta da demanda de hotéis, de restaurantes, né? E de pizzarias também, mercados, né? E como da cana também, que está tendo aí passando por um processo aí já próximo aí de um colapso no sul do país e no sudeste também. E assim, aqui na Bahia, como é que o senhor tem acompanhado essa questão dos impactos do coronavírus, dessa crise, né, no setor do agronegócio, e quais as medidas que a SEAGRE tem tomado nesse sentido para favorecer, né, o setor? Não, agradeço a pergunta mais uma vez. O Covid veio atrapalhar a maioria dos setores econômicos, a gente sabe disso, né? O agronegócio ele possui algumas situações extremamente sensíveis, né? Por exemplo, a questão do leite. A gente trabalhou muito forte aqui durante as primeiras semanas, o primeiro mês do Covid-19, porque realmente foi extremamente turbulento. É um setor sensível, né, a questão mercadológica, é um produto perecível, precisa ser processado o mais rápido possível, e a gente conseguiu algumas vitórias, entre elas, os laticínios com CIA, né, que são inspeções estaduais, antigamente não poderiam fornecer leite spot para os laticínios com CIF. Né? A gente fez um pedido ao Ministério da Agricultura, foi um pedido através da SEAGRE, né, e a gente conseguiu reverter essa situação. Hoje, os grandes laticínios podem ajudar os pequenos, absorvendo a demanda extra de leite que eles têm, já que a dificuldade de comercialização dos produtos dos laticínios menores, eles têm sido notificados para a gente aqui, né? E vale lembrar, vou pedir mais uma vez, a gente tem um canal do produtor rural dentro da nossa SEAGRE, no site da SEAGRE, para absorver todas essas demandas provocadas pelo Covid-19, para que a gente consiga atuar de forma mais assertiva. E isso ajudou muito a gente nesse primeiro embate no Covid-19. Então, assim, o setor de lácteos, a gente tem atuado nesse sentido e pedido aos prefeitos que continuem as compras, das merendas escolares, porque isso vai ajudar muito a absorver esse excesso de produção. Também lembrar que o nosso agronegócio ele não pode parar, como eu falei anteriormente, e a gente precisa, é a gente que vai fazer o abastecimento acontecer. No início travaram estradas, tivemos algumas dificuldades com alguns prefeitos com receio muito grande dentro das suas cidades. A gente teve que entrar em contato com todos eles para que eles entendessem que o abastecimento é um serviço essencial. Vale lembrar também que a ADAB nossa não para, né? É ela que vai causar segurança alimentar, né, em quantidade, porque ela traz segurança ao produtor e também uma sanidade alimentar, né, já que as inspeções em frigoríficos continuam, em laticínios continuam, para que a população baiana
tenham um bom alimento na mão, em quantidade e qualidade. Secretário, vários internautas aqui, a Jovenil Couto está com a gente aqui acompanhando nossa live, também o Tiago, a Dalila também, né? A Dalila, ela que cursa medicina, mas também é uma apaixonada aí pelo agro, acompanhando a nossa live aqui hoje. Secretário, essa questão da ajuda é muito importante, né? Seja no setor urbano, seja no setor rural, ajuda governamental. Recentemente o governo, né, tá aí foi aprovado no Senado, né, está para ser sancionado pelo governo também a questão da ajuda para os produtores rurais, né, no âmbito federal, né, o auxílio emergencial de R$ 600 para os produtores da agricultura familiar. No governo estadual, a gente tem visto aí que recentemente os alunos, né, receberam aí um valor de R$ 55 reais, se não me engano, né, por conta da merenda escolar. E no setor do agro, tem alguma ajuda prevista também para os pequenos agricultores? Como é que está essa questão? A gente tem atuado junto ao governo federal pedindo essas situações que aconteçam via governo federal. Por exemplo, uma das coisas que a gente fez, a gente pediu uma carta, mandamos uma carta para a ministra para que ela conseguisse um recurso maior no PA Alimentos, por exemplo, PA Leite, né, que são compra de produtores pequenos, né, para fornecimento aos necessitados, aos mais necessitados, escolas, asilos, outras situações. Isso já iria ajudar muito os nossos produtores. Outra situação com relação aos pescadores, que a gente faça um auxílio emergencial também a eles, já que eles estão tendo dificuldade na comercialização. Né? Então, a gente precisa disso, precisa desse apoio. E é uma demanda do governo federal que a gente tem pedido bastante isso para eles. Uma coisa que eu agradeço, eu até recentemente fiz um vídeo, agradecendo as nossas agroindústrias, que têm ajudado e associações têm ajudado muito. Inclusive, a turma da Papel e Celulose acabou de comprar vários respiradores, várias situações que eles doaram para a população, né? Como? Desculpa. Auxiliar fazer um hospital, né, de campanha lá em Teixeira de Freitas, né, a Suzano e a Veracel. Isso. Além da ABAPA, da Associação dos Produtores de Algodão da Bahia, doou várias toalhas, fizeram doações em dinheiro. Os pequenos laticínios chegaram a doar, inclusive, alimento para a nossa população, para a população carente. Né? E a gente tem apoiado muito essas situações. O que a gente pede é que esses recursos do governo federal não demorem, entendeu? Porque a turma está precisando agora. Então, a gente precisa fazer essa interlocução, pedindo para o governo federal ser mais rápido, mais célere nessa situação, e sim a gente conseguir amenizar a situação de todos os produtores. A SDR tem feito um trabalho fantástico com relação a isso também. Nosso amigo Josias, um abração para ele. A interlocução com a gente criou um comitê, é o único comitê do país onde a gente está dentro, junto com o Ministério da Agricultura, com a FAEB, né, Federação da Agricultura, a nossa SDR, a nossa SEAGRE, todo mundo junto, todo mundo do agro unido. É o único estado que eu vi acontecer isso. Foi criado por a gente, via portaria, unindo todos os componentes da agricultura em um comitê único para a gente conseguir resolver os problemas de forma global. A gente tem também aqui o agrônomo Helber Matos, da Prefeitura Helber, né? Prefeitura de Vitória da Conquista, acompanhando a nossa live. A Juliana Costa também. Joanita Fraga, o Tiago também com a gente. Marcelo, da cafeteria Rigno, né? Café. A gente falou muito do milho, também do café. Um abraço para você. Aproveitou falar de Helber, né? Ele enviou uma pergunta. Ele é engenheiro agrônomo aqui da Prefeitura de Vitória da Conquista, né? Ele é idealizador e responsável técnico também de um projeto chamado Palmas para a Conquista. Inclusive, a gente já fez reportagem no blog sobre esse projeto, que é muito importante, que trabalha com a questão da ressocialização, né? A produção toda lá é feita por detentos que estão em regime de ressocialização, né? No semiaberto. E ele tem uma preocupação, né, com relação à praga da cochonilha do carmim, né? Segundo ele, aqui na Bahia houve a ocorrência dessa praga em plantações em Botuporã, em 2018, em 2019 no Morro do Chapéu, né, na região de Morro do Chapéu. Aí ele quer saber como é que está a situação hoje, se no caso a DAB, né, conseguiu controlar, como é que está, secretário? A gente realmente é uma pergunta muito interessante, porque a gente se preocupa muito com isso.
A gente sabe que a palma é um alimento muito bom para o nosso rebanho, tem uma questão nutricional muito boa, né? E eu acho que é uma alternativa muito boa para o semiárido nosso, né? Para a turma que precisa alimentar seus animais no semiárido, né? E a gente tem preocupado muito e atentado a DAB com relação a isso, né? Que ela é a grande detentora do conhecimento e do poder de erradicar uma situação como essa, né? A gente sabe de alguns focos, que aconteceram alguns focos aqui dentro da Bahia, que estão sendo erradicados, inclusive pela DAB, né? Mas eu peço, mais uma vez, aos produtores nossos, que nos alertem com relação a isso, que a gente vai conseguir ser mais eficiente, né, no combate à cochonilda do garmint, sendo essa a praga-chave da nossa palma. Muito importante para o nosso produtor. A gente precisa contactar a DAB, por favor. Toda vez que encontrarem algum foco, que tenham até dúvida com relação a isso, procurem a gente. A gente mandaria um técnico da DAB, a gente manda um técnico da DAB e esse vai investigar. E se realmente for a cochonilda do garmint, a gente erradica e vamos sanar esse problema no local para que ele não difunda. Recentemente teve uma situação que ocorreu com a banana, né, na região de Itapetinga, ali em Firmino Alves, né, de uma carga de banana que, sem certificação, 1.400 mudas, né, em 2 caminhões, que acabou sendo parado no posto da Polícia Rodoviária Estadual, e os fiscais da DAB foram lá e verificaram que estava sem certificação, né, e por conta de ter um risco de disseminação de uma praga também no estado, acabou sendo levada para o aterro sanitário e foi destruído nessas 1.400 mudas, né? Muitas pessoas ficaram aí sem entender direito por que estava ocorrendo isso, né? Mas é questão de uma praga também, né? Exatamente, amigo. Quando a gente fala de banana, normalmente é a cigatoca negra, né? Essa é a praga que a gente tem que evitar o máximo possível daqui dentro da Bahia. E quando acontece esse tipo de situação, eu espero que a turma entenda que é uma questão técnica, né? A gente precisa proteger os nossos produtores, a gente precisa proteger os nossos cultivos. E às vezes, em situações drásticas como essa, de incinerar um caminhão de muda, alguma coisa desse tipo, tem que ser feito realmente, porque é a forma que a gente tem de proteger os nossos cultivos, né? A gente sabe o quanto isso é importante. E queria mandar um abraço aqui para o nosso amigo Maurício Bacelar, da DAB, diretor-geral, que tem feito um excelente trabalho junto com a gente, né? Pertence à DAB, a DAB está aqui dentro da SEAGRE, a Bahia Pesca também, com o nosso amigo Marcelo Oliveira, que tem feito um trabalho muito bom na região, na Bahia como um todo, né? E a gente sabe o quanto é importante a sanidade dos nossos cultivos. A gente que é técnico da área, a gente sabe o quanto que a DAB é importante e o quanto que a gente tem que atuar de forma firme, né? Porque é a gente que vai proteger o patrimônio do nosso produtor, né? E a gente precisa fazer isso, e a DAB tem feito, e a gente tem corrido atrás para aumentar ainda mais as fiscalizações, ainda mais a ação da DAB para trazer segurança ao nosso produtor e também à nossa população com relação à quantidade e qualidade do nosso alimento. Secretário, acompanhando aqui a nossa live, Grupo Fazenda Bela Vista, também o Bruno Andrade, a Nádia Duque, Paco Fazito, o Marcelo Chaves Gomes diz: secretário comprometido com os problemas da agricultura da Bahia, parabéns pelo trabalho. Secretário, tem um internauta, né, que ele fez uma pergunta antes, né, de começar a live, né, ele se chama Litervaldo Pereira. Ele fez uma pergunta pelo Facebook e ele cobra algumas ações da SEAG no que se refere à pesquisa e à extensão rural. Aí eu emendo também a pergunta com relação à questão da assistência técnica, que é algo que o produtor rural, ele, principalmente o pequeno e o médio, ele precisa bastante, né, para ele conseguir produzir melhor, né, com menos custo. Esse é o objetivo de todo produtor rural, o senhor sabe bem disso. Como é que está essa questão, secretário? Vamos lá, são duas questões, pelo que eu entendi, né? Uma de pesquisa, outra de extensão, né? Vamos falar primeiro de pesquisa. A gente está revitalizando de forma bem competente a questão do CETAB nosso, que é um centro laboratorial que fica ali em Ondina, e que a gente sabe o quanto a gente precisa disso, né? Estamos tendo ajuda inclusive da própria DAB lá junto com a gente está articulando para que fique um centro laboratorial
para prestação de serviços e pesquisas ligadas ao agro. A gente sabe que temos competência aqui. O professor Nascimento, inclusive da Embrapa, a gente já tem convênio com a Embrapa, com a UFBA, com outras universidades, né, para que a gente consiga fazer o maior número de pesquisas lá na área. Porque a gente, quando segue no campo, a gente sabe o quanto é importante a gente pesquisar. Eu sou um pesquisador nato, tenho mestrado, doutorado na área de zootecnia, né, e a gente sabe o quanto é importante a pesquisa para a gente evoluir. Lembrando sempre, por exemplo, um dado agora recente da pecuária, de 2000 a 2019, a gente multiplicou o nosso rebanho por 25%, rebanho nacional, e diminuímos a área cultivada por pastagem em 12%. Isso é pesquisa. Isso é o quanto a gente precisa pesquisar. Né? A gente sabe a importância da Embrapa, eu me orgulho muito em falar da Embrapa, ser brasileira, né? Eu conheço vários pesquisadores, e a gente sabe o quanto isso é importante. Né? E a gente tem trabalhado aqui na SEAGRE para fazermos pesquisas com esses convênios, né? E sanar alguns problemas que a gente tem identificado a campo. Né? Com relação à extensão, eu não tenho dúvida o quanto a assistência técnica é importante para os nossos produtores. Como eu falei anteriormente, sou técnico da área e eu sei o quanto isso pode impulsionar ainda mais a nossa agricultura, que é tão importante para o nosso estado. Né? A Bahia Terra tem feito um trabalho aqui pelo estado, né? A gente contactando com a SDR, né? Porque, como eu falei, uma co-irmã nossa, a Secretaria co-irmã, e eles têm feito um trabalho muito bom com relação à extensão. Também, por outro lado, a Federação da Agricultura, com o nosso amigo Humberto Miranda, né, tem feito um trabalho muito bom também, em conexão até com a gente aqui da SEAGRE. A gente tem feito uma parceria muito boa. Aqui no estado da Bahia, a gente tem 4 pessoas extremamente competentes na área. Né? Tanto Humberto Miranda, meu amigo Paulo Emílio, do Ministério da Agricultura, superintendente nosso baiano, um cara espetacular, que tem feito um trabalho muito bom, e o meu amigo Josias, né, no SDR. Então, a parceria é muito forte aqui dentro da Bahia. A gente conversa o tempo todo, a gente tenta ser o mais eficiente possível na utilização de recursos públicos. Isso é importante, e eu não tenho dúvida. E eu vejo que a gente está em boas mãos com relação à assistência técnica. A Bahia Terra está aí, a FAEB também está, a FAEB baiana, e com certeza vai somar junto com os nossos produtores para ampliar ainda mais a produção agrícola nossa. Tem participação, Cafeteria Rigno, a Chapada Diamantina, principalmente Piatã, produz alguns dos melhores cafés do Brasil. Planalto da Conquista é o maior produtor de café da Bahia. Algum projeto do governo para melhorar a produção? Só emendando um pouco, secretário, recentemente teve uma visita de propósito, né, do Banco do Nordeste aqui em Vitória da Conquista, o pessoal, né, da Superintendência Estadual, buscando incentivar também a questão do café, né, e o pessoal daqui, eles têm uma queixa, vamos dizer assim, muito com relação à questão de dívidas, né, da cafeicultura, né, de renegociação de dívidas. O governo tem buscado solucionar isso junto às instituições bancárias também, emendando essa pergunta aí do impulsionamento, né, da cafeicultura. Não, sem dúvida. A gente tem preocupado muito com a questão do café, mas antes disso eu queria mandar um forte abraço para o meu amigo Rigno. Eu sou fã dele. Eu fui lá na fazenda, a gente fez uma visita lá e fiquei encantado. Que pessoa bacana, viu? Que produtor, que exemplo de pessoa. A cafeteria dele é maravilhosa. É maravilhosa. Eu acho que todo mundo no mundo deveria experimentar um café Rigno. E, mais uma vez, orgulho de ser baiano, orgulho de ter um café de ponta, um dos melhores cafés do mundo. Lembrar que a Fazenda Progresso também, na Latitude 13, que café espetacular, né? E entre outros, né? A gente tem excelentes produtores aqui na Bahia, né? Mas eu conheci esses dois, cheguei a ir lá na produção de café deles, e realmente é uma cultura que eu acho que uma solução para a cultura do café é trabalhar com qualidade. Né? Eles mostram isso para a gente, eles conseguem atravessar crises, porque o bom café de qualidade eles têm valorização no mercado externo, né? E a gente consegue fazer isso muito bem.
Com relação às dívidas, sem dúvida, tem sido uma luta nossa muito grande, a interlocução aqui com o Gomes, do Banco do Nordeste, um abraço para ele aí, o superintendente, uma pessoa extremamente competente, né, com relação e entendedor da situação dos nossos produtores. A gente tem feito um diálogo muito importante com ele e pedindo renegociações em momentos de crise, né, pedindo novos créditos. A gente sabe o quanto que o crédito agrícola é importante para os nossos produtores e ele tem escutado bastante. O Banco do Brasil é um grande parceiro, né? Um abraço para o Romeu, o superintendente do agronegócio baiano, né, onde a gente consegue a interlocução muito forte com ele também, né, e o Ministério da Agricultura, a gente pedindo sempre, né, para que entendam, já que o Plano Safra desse ano, a gente não considera um Plano Safra muito bom, porque um juros mais alto, né, quando a gente vamos pensar antes do Covid, né, uma taxa Selic caindo, né, juros de mercado, no caso do agronegócio, que antigamente ficava sempre abaixo da Selic, foi um juros mais alto do que a Selic esse ano, a quantidade de recursos muito pequena, né, a maioria das linhas já acabaram antes do final do ano, os estoques financeiros. A gente precisa uma articulação dentro do Ministério, eles precisam entender, o governo federal precisa entender que a gente precisa desses fomentos. E pós-crise, há uma grande preocupação com relação a isso também. Os nossos produtores precisam ser fomentados, um dos investimentos mais corretos que a gente tem. A gente sabe que tem retorno, a gente sabe que a inadimplência do agronegócio é baixa, né? Então a gente precisa entender a vida do produtor melhor. E é uma briga nossa da SEAGRE constante com relação a isso. Que melhore o ano safra, que pare de ter, por exemplo, o ano safra. Para quê? Entendeu? Que o recurso fique disponível para o produtor a vida inteira. Entendeu? É uma coerência até da própria ministra da Agricultura, mas que tem que passar para o Ministério da Economia e tem sido um grande problema. Por exemplo, um outro problema que a gente tem com relação à cana-de-açúcar. Nosso programa sucroalcooleiro aqui da Bahia é espetacular. Um abraço para o nosso vice-governador, João Leão, que tem sido um grande parceiro junto com a gente. E, assim, a gente venceu uma etapa espetacular, somando força. A gente, o nosso governador, Rui Costa, que tem feito um trabalho espetacular na Bahia, né? Eu sou um fã nato dele, né? E não só por estar trabalhando aqui no governo, mas também desde antes, né? E me orgulho muito de fazer parte desse governo, inclusive. A gente fez um trabalho muito forte para que o zoneamento da cana, que é errôneo, tecnicamente falando, né? Por exemplo, a gente era proibido, os bancos eram proibidos de fomentar cana aqui na Bahia, entendeu? Você não poderia produzir cana fomentada por bancos, porque existia um zoneamento equivocado, aonde depois do Proálcool, né, eles achavam que ia plantar cana na Bahia inteira, então ficaram com medo, restringiram o fomento. Então não faz mais sentido. A gente tem culturas que são até muito mais atrativas economicamente. E tem que ser uma escolha do produtor. É ele que vai escolher. Entendeu? Ele que vai escolher o que ele vai plantar. Então não justifica a restrição. A gente foi lá, batalhou, fizemos inúmeras reuniões em Brasília, aqui da SEAGRE, e conseguimos derrubar esse zoneamento que estava errado, né? E agora existe um manual do crédito rural, a CMN, né, o Conselho Monetário Nacional, ele está equivocado em não derrubar isso no Manual do Crédito Rural. Mais uma vez, estamos pedindo, insistindo, está errado, isso está errado. O produtor tem que ter escolha, o banco tem que ter escolha de fomento, o banco não vai fomentar alguma coisa que venha a dar prejuízo. Então, o que a gente está pedindo é apenas uma correção, que vem historicamente errado. Entendeu? Mas eu acredito que a gente vai conseguir. A interlocução nossa com os bancos é muito boa, né? São parceiros. A própria Caixa Econômica, que vem crescendo no fomento agrário, também é uma grande parceira. E eu tenho certeza que a gente vai somar forças e vamos derrubar alguns entraves. Queria agradecer muito aqui. A gente fez aqui dentro, a Embrapa, mais uma vez, o zoneamento do cacau. Né? Hoje o produtor ele pode fomentar cacau ou cacau
irrigado, ou cacau em cabruca, né, que todo mundo conhece, na região de Ilhéus, né, hoje praticamente na Bahia inteira. Apenas uma altitude perto de Conquista que é equivocado realmente, que não se deve plantar cacau. Mas o resto da Bahia inteira a gente pode plantar cacau hoje. Já somos maior e vamos ficar maior ainda com relação ao cacau. E nós temos maravilhosos chocolates aqui, né? Eu sempre curtindo todas, que o Mário, quando vai a algum evento, né, do agro, aí ele traz a gente. O pessoal sempre presenteia, né? As empresas de chocolate, a gente faz uma visita nas fazendas também. Muito bom ver esse momento hoje que o Cacau vive, as empresas que têm de chocolate, as marcas, né? Com a produção de chocolate gourmet, uma amêndoa bem especial mesmo, que inclusive já ganhou 2 vezes, né? Tem um produtor chamado João Tavares, né? Lá da região de Uruçuca, se não me engano. Ele já ganhou 2 vezes o concurso internacional do chocolate na França, no Festival da França. Ano passado eu até fui ao festival, fiquei numa alegria. A gente está muito bem representado, sabe? A Bahia está muito bem representada, os nossos produtores são espetaculares. A gente foi a Paris, levando essa questão do cacau e chocolate no nosso baiano. A expectativa nossa, o Covid atrapalhou um pouquinho, mas eu acredito que a gente vai conseguir fazer. Lembrar o Rigno mais uma vez. Eu acho que o Rigno e o Latitude 13 passam a ser meio ao concurso com relação ao café. Mas a ideia nossa é voltar a fazer o concurso estadual do café, né? E o concurso estadual da amêndoa e chocolate. E mais um. E o concurso estadual de cachaça, né? Olha que bacana. Isso aí. Realmente. Grupo Fazenda Bela Vista, secretário. Cindy Leite, junto com o secretário, está apoiando com todas as forças os laticínios da Bahia. Ivonei Cabral, laticínio Bela Vista. Firmino Alves. Bacana, que bacana. Está bem junto com a turma aí. E toda a família também, pessoal super gente boa. Acompanham também aqui o blog do Anderson, Hugo Coelho, a Natália Aguiar, Matheus Gomes, Josi Novaes, também a Rose Coelho, que está em Jequié, e a Thaís. Secretário, o senhor falou sobre a questão do plano safra, aí, se é a favor que ele seja perene. Né? Eu fiquei na dúvida se isso é um desejo do senhor ou outros secretários ou governos do Nordeste também pensam isso e se já levaram essa demanda para o governo federal. Como é que está? Inclusive, eu queria mandar um abraço a todos do Nordeste, né? São todos grandes amigos, né? O André de Sergipe, o Maranhão, a turma toda. A gente está unindo forças com relação a isso. É um pedido nosso, sim. A maioria dos secretários do Nordeste, a maioria dos secretários do país, na verdade, né? A gente tem o Conceagre, atua nisso. Uma das primeiras reuniões que a gente teve com a ministra, o pedido foi feito, né? Para que isso não tenha mais. O produtor, ele hoje não é produtor de um ano só, né? A maioria dos produtores estão dentro da sua atividade há vários anos. E eles precisam disso. Por exemplo, nos Estados Unidos, o produtor ele não tem que ficar renovando o empréstimo. Ele paga os juros, né? O capital está com ele, entendeu? O capital é dele, entendeu? Ele pode até crescer o montante da dívida dele, mas ele não tem que fazer aquela questão do fluxo de caixa, de pagar, retomar, pagar, retomar. Isso é prejudicial. É mais um pedido nosso, que o capital fique realmente com o produtor e que a gente consiga dar mais celeridade a essas situações, que a gente consiga atender melhor os produtores nossos com relação a juros, a prazos, né? Por exemplo, um pedido nosso, a turma do coco, né? Que tem passado uma situação complicada com relação aos empréstimos atuais, né? O coco nosso, a gente consegue a produção dele em torno do 4º ou 5º ano, uma produção mais robusta, né? E as linhas de crédito hoje findam com 3 anos, você tem que começar a pagar. Então o produtor não tem recurso para fazer isso. Então a gente está pedindo mais uma vez e entendendo a demanda dos produtores. A gente tem viajado muito, mano. A gente tem andado muito pela Bahia, sabe? É uma das funções nossas, estar do lado do produtor. E isso é importante para a gente precisa identificar as demandas e são eles que vão passar para a gente. Eu gosto muito de estar na fazenda, é o meu lugar, eu até brinco, eu tenho 40 anos hoje, 41 anos de produtor rural, porque eu acho que eu já nasci lá dentro, entendeu? Então,
para mim é muito importante estar junto com a turma, eu gosto disso. Meu pai é um produtor rural, está até assistindo a gente também aí, viu? Um abraço para eles, estão dentro de uma fazenda, pedi para ele. Gente. Secretário, é uma das formas de fortalecer o produtor rural na Bahia é o cooperativismo. Né? A gente sabe que a SDR faz um trabalho bom também com relação a isso aí. Então, a cooperativa eu conheço que é bem legal, né? Por exemplo, lá na Coopercu, que eu acho que é de Uauá, se não me engano, que ela trabalha com a produção de umbu, né? Ela aproveita a umbu e faz diversos produtos a partir do umbu. A SEAGRE também ela tem buscado meios de fazer com que as cooperativas sejam fortalecidas e criar outras também. Ó, Mário, obrigado mais uma vez, é uma pergunta muito interessante. Eu acho que o agronegócio ele fica mais forte com relação à cooperativa. Queria mandar um abraço aqui para o Sérgio da OSEB, tem feito um trabalho muito bom aqui na nossa Bahia. Eu até vou ter uma live com ele também daqui a um tempo, né? Acho que, se não me engano, 5 de maio, né? A gente vai falar um pouquinho sobre cooperativa. Olha só, a região mais produtora nossa da Bahia é o Oeste Baiano, correto? Sim. É onde é que as associações mais fortes e as cooperativas mais fortes estão também. Um abraço aqui para o meu amigo Zanella, da IBA. Olha, um exemplo para o país, a IBA. Não só para a Bahia. O país é uma associação extremamente eficiente. A ABAPA com meu amigo Júlio Busato, né, que vai virar presidente da ABRAPA no ano que vem. Né? Então, você imagina, olha a importância que a gente tem com relação ao país. Né? Então, assim, quando a gente fala de cooperativa, a Cooperfarms, que cooperativa é aquela? Entendeu? E a gente tem várias cooperativas aqui na Bahia funcionando bem. Eu não tenho dúvida que quando você soma força, você consegue comprar melhor, a relação mercadológica sua aumenta, você consegue superar problemas que poderiam ser de dificuldade. Hoje, você, com a cooperativa, com a união de força entre produtores, eu acho fundamental. O nosso amigo Josias, através da gente aqui também, a gente tem uma parceria muito grande com a IBA, com a BAPA, né, com as associações de produtores. Eu acho fundamental. Os sindicatos também têm que funcionar de forma mais como vem sendo feito, né, na maioria deles. Eu acho que toda a união é fundamental e vem a somar muito para o nosso agronegócio baiano. Então, a SEAGRE é extremamente a favor das cooperativas. O Sérgio, toda vez que ele me chama para alguma situação dele, a gente quer ir. Entendeu? O sul do país tem dado um exemplo muito bom e o Oeste Baiano vem correndo atrás. E eu acho que a gente tem que expandir os exemplos positivos que a gente tem visto. Como eu falei, a Ibabapa, Cooperfarms, a própria Copar em Itapetinga, né? A Copag, algumas outras cooperativas que têm sido um sucesso na Bahia. A gente tem que espelhar nelas e expandir ainda mais o corporativismo pelo nosso agronegócio. Participam aqui com a gente o Wilton, e ele pergunta ao secretário: onde obter apoio no plantio de hortaliças próximo a Salvador? Onde obter apoio? Ficou uma pergunta um pouquinho vaga. Se ele puder melhorar aí para a gente, seria bom. Mas, assim... Ele deve estar querendo plantar hortaliça ali na região aí mais perto de Salvador. Ele está querendo saber, só perguntou isso, né? Onde obter apoio de plantio de hortaliça próximo a Salvador. Se tem algum viveiro, acho que ele deve estar querendo saber isso. Vamos fazer o seguinte, eu estou pronto para ouvi-lo. Se ele quiser vir a SEAGRE, eu adoro receber produtor rural. É aqui que eu estou, é a casa do nosso produtor. Eu estou pronto para ouvi-lo e ajudá-lo. Então, se ele quer saber onde é que ele pode ajudar aqui em Salvador, é aqui dentro. Pode vir para a SEAGRE que a gente ajuda sim. Viu? Talvez seja a condição também do PACO. Secretário, existe algum auxílio para a produção de leguminosas em Itapetinga? Sim, claro. A leguminosa é uma grande parceira nossa com relação à agricultura e pecuária, né? A gente sabe da adubação verde, da capacidade de fixação de nitrogênio que ela tem, né? Da capacidade nutritiva das nossas leguminosas com relação a bovino, né? Então, assim, o apoio a gente dá tecnicamente. Se quiser saber qual plantar, aonde plantar, qual é melhor,
eu acho espetacular a conversa com a gente aqui dentro da SEAGRE mais uma vez. Então, a gente está disponível. Qualquer dúvida que tenha, o Fale com o Produtor também serve para isso. A gente está lá no site. E a leguminosa é espetacular com relação à adubação e também à nutrição animal. Acompanhando também aqui o Chaves, Tânia Silva, Silvinho, Denise Mascarenhas, Zacarine Pamponete, Peixes do Sertão, a Joaninha também. Secretário, esse momento político que a gente vive, secretário, assim, teve hoje, né, a pedido de demissão do ex-ministro, né, o Moro. Isso aí a gente sabe que impacta de alguma forma, né, na economia, né, e acaba respingando no agro também. Somente o dólar já foi a 5,66, se não me engano, hoje, né? A maior alta aí em 8 anos, e aí isso pode prejudicar um pouco a questão das exportações. Como é que o senhor avalia os impactos que podem ocorrer por conta desse momento político no agronegócio aí? Eu não sou muito de falar de política, eu sou mais técnico, mas como o assunto aflige também o agronegócio, eu acho importante ressaltar, né? Com relação à questão federal, é uma pena, né? Porque era um momento que a gente precisava de uma liderança cada vez mais forte. E agradeço muito em estar na Bahia, com um governador como o governador Rui Costa, né? Que é um excelente líder, que tem feito um excelente trabalho. A interlocução entre as secretarias tem sido espetacular, porque a gente tem um excelente líder aqui na Bahia, que é o nosso governador Rui Costa. É uma pena esse bate-cabeça lá em cima, prejudicando em muito, ainda mais a nossa economia, né, que já vinha sentindo devido ao Covid-19. Era um momento que a gente precisava de um líder. E hoje a gente não tem, né? Hoje a gente tem na Bahia. Isso eu posso falar com vocês. E alguns outros estados. Com relação à economia em si, me preocupa muito esse aumento do dólar. A gente vai ver algumas oscilações, por exemplo, quando você compara o preço da soja no real, você vê que teve um aumento. Mas quando você dolariza ela está pior do que o ano passado. E todos os insumos nossos normalmente são dolarizados. E isso prejudica, às vezes, o produtor. Porque o mais importante para mim, para o produtor rural, é a capacidade de compra dele, né? Então, se ele tem capacidade de comprar com a safra, eu prefiro fazer o seguinte: quantas sacas de soja custa um saco de potássio? Quantos sacos de soja custa um saco de super simples ou algum adubo fosfatado? Então, assim, para mim é muito mais importante isso. E essa oscilação cambial, a gente sabe que ajuda em algum momento e prejudica muito em outro. E a confiança no nosso país, ela tinha que ser maior, né? Ela tem que ser maior para que a gente consiga firmar mais a economia, que a gente consiga trazer mais o câmbio para o nosso lado. Isso é fundamental para a gente, né? É uma pena, nesse momento que a gente mais precisava, a gente não ter esse apoio de lá de cima. Eu não me envolvo muito em política, minha questão é mais técnica, mas esse é meu sentimento, entendeu? Esse é meu sentimento, e muito feliz em estar na Bahia, sendo governado e sendo liderado por um governador como o governador Rui Costa. Secretário, em relações com a China, como é que estão com o governo da Bahia os produtos que são exportados para a China, né? O algodão, a soja, com essa crise que teve lá, a gente sabe que está passando lá e que assim os contratos, pelo menos que já estavam firmados, não iam sofrer problemas. Aí os contratos futuros em negociação, você tem acompanhado como é que eles estão se desenvolvendo? Tenho acompanhado, sim. É uma ligação que a gente faz, inclusive, depois eu gostaria de falar, só para não esquecer, com relação ao acompanhamento de preços nosso e acompanhamento do abastecimento. Certo? Uma pergunta aí para vocês depois, eu vou responder por aqui. Com relação aos contratos futuros com a China, tem sido uma grande preocupação nossa. Se eles vão realmente firmar, mantê-los. A gente sabe que, por exemplo, o algodão nosso é vendido 1 ano anteriormente, né? Então os contratos são sempre futuros, né? E é um receio muito grande. Conversei hoje com a BAPA, né? A gente espera que eles façam isso, já que os contratos atuais despencaram de preço com relação aos contratos firmados no ano passado. Por quê? Estamos todos prejudicados com relação à tecelagem, com relação à demanda por tecidos, né? Então, há um receio muito grande com relação a isso. Eu espero que não aconteça. Eu espero que eles firmem,
o contrato, que isso aconteça de forma interessante. Outra coisa que a gente tem que ressaltar, mais uma vez, esse conflito entre o governo federal e os outros países, isso tem sido um receio muito grande nosso. O que a gente tem tentado fazer aqui na Bahia é atravessar essa situação, que eles não comercializem com o Brasil só, comercializem também com a Bahia, né? A gente fez isso, por exemplo, com Cuba agora. Provavelmente vamos fechar uma venda grande de frango para Cuba, né? Isso porque o governo federal não articula com Cuba, mas a Bahia articula. Então a gente corre atrás de mercado que a gente pode assumir, pode correr atrás. Estaríamos agora provavelmente numa missão em Cuba, né? Feita por a gente, articulado aqui pela SEAGRE, né? Pelo nosso governador Rui Costa, que recebeu uma visita cubana, eu qual participei da reunião, e acabou desencadeando para esse tipo de situação aqui do agronegócio baiano poder negociar com esse país, né? Outras situações, a gente quer tentar fazer aqui um embarque de boi vivo, né, por Ilhéus, né, para chegar a alguns outros mercados que são importantes para a gente também, né? A gente sabe o quanto isso é importante para o nosso produtor e eu acredito que a gente vai conseguir. A gente está tentando sair um pouquinho dessa situação, né, articulando entre Bahia e os outros países, e eu acho que a gente tem tido um efeito até interessante com relação a isso. Tem alguma pergunta? A participação aqui do Rodrigo Nunes também, dando um joinha. A Gilza também com a gente, a Dalila. São os nossos ouvintes, né? O Helder, que já foi respondida também a pergunta, né? Ele que é engenheiro agrônomo. Deixa eu só passar para vocês algumas situações aqui da SEAGRE que eu acho importante. A gente está fazendo um monitoramento, a gente criou um observatório aqui dentro da SEAGRE para a gente conseguir identificar algumas situações com relação ao abastecimento, né? Lembrar sempre, fiquem tranquilos com relação a isso. O risco momentâneo é zero de desabastecimento, certo? Zero. Devido aos nossos heróis, às nossas agroindústrias, a gente sabe o quanto isso é importante, tranquilizar a população. No início a gente teve foi uma loucura, sabe? Só para vocês terem uma noção. O quilo de acerola subiu 100% o preço. O quilo de maçã, de laranja, desculpa, subiu em torno de 40%. Por quê? A turma, gripe, vitamina C, né? Foram correndo aos mercados e fizeram uma grande compra, né? E o mercado não conseguiu atender. Então, demanda e oferta acabou subindo bastante preço. Isso vem se acomodando. A gente tem acompanhado aqui na SEAGRE, feito acompanhamento semanal, não só no SEASA, como também nos supermercados, para ver se tinha alguma distorção. Porque, por exemplo, poderia cair no SEASA e aumentar no supermercado. Por quê? Aí nós iríamos questionar, entendeu? O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Porque a ponta de cá sofre, a ponta de lá sofre também, entendeu? E aí, mas realmente o que a gente tem visto é que não tem ocorrido grandes distorções. As distorções, os aumentos e baixa foram muito no início, devido à demanda por alguns produtos específicos, mas que vem se controlando e que vem se aperfeiçoando aqui dentro. O que a gente tem acompanhado também é com relação à produção, para justificar algum aumento, alguma queda, né? Às vezes uma super safra de alguma coisa, ou às vezes um prejuízo em algum momento. A gente teve chuvas uma consequência muito alta em alguns municípios, né, que prejudicou alguns cultivos. Isso fez o preço subir um pouquinho no SEASA, né, mas a gente tem procurado muito alinhar isso e lembrar sempre, o risco de abastecimento momentâneo é zero. Zero. Tá? Secretário, a gente tem aqui duas perguntas. Vamos ver se, devido ao tempo, dá para a gente responder. O Paco pergunta: secretário Luiz Eduardo Magalhães é um grande polo, mas além do algodão, podemos acelerar o cultivo de azeitonas no local? O Paco tá bem interessado, né, na live. É um grande amigo. Sim. A gente... Grato pela participação. Eu acho que ele ouviu falar em algum momento. A gente quer trazer para aqui, talvez não, acho que o Luiz Eduardo não seria o local, mas a gente quer testar a oliveira na Chapada Diamantina.
Vocês sabiam que a gente tem... Fala Diamantina, eu vi. Como É é o que é? Pedro Costa também. Secretário, fale um pouco aí sobre a plantação de eucalipto. Plantação de eucalipto, ó, obrigado aí pela pergunta, porque é muito bom historiar. A gente tem a maior produtividade de eucalipto do mundo aqui na Bahia. Do mundo. Tem que encher o peito e falar, sabe? Com orgulho do agronegócio baiano mais uma vez, né? E assim, a gente sabe que tem expansão, é super importante para as exportações baianas. É o segundo produto que a gente mais exporta. O primeiro é a soja, depois a celulose, depois o algodão, né? Então, assim, olha a importância que esse setor tem para o agronegócio baiano. Eu queria falar só um negócio, acho que a maioria das pessoas que me conhecem já escutou falar. O agronegócio baiano representa em torno de 1/4 do PIB nosso. É o maior setor da nossa economia. Emprega em torno de 1/3 da nossa população ativa. É o setor que mais emprega, né? E importante também, a gente representa praticamente a metade das exportações baianas. Gente, olha do que a gente está fazendo, do que a gente está falando. Eu me orgulho muito em fazer parte desse setor. Me orgulho muito em estar secretário de Agricultura, porque é esse setor que sustenta o nosso Estado. É esse setor que sustenta o nosso país. Né? Então, olha que orgulho e olha que responsabilidade que está nas minhas costas. E graças a Deus, a gente tem competência para isso, a gente tem a confiança do nosso governador e eu agradeço muito ter essa oportunidade de estar aqui na SEAGRE hoje. A plantação de eucalipto eu tenho visto também o pessoal fazer junto com a pecuária, né, no sistema lavoura-pecuária. O seu governo tem incentivado também esse tipo de produção, secretário? Sem dúvida. A gente fez uma parceria com a Embrapa, né, e aí agora a gente pode falar da carne CCN, né, carne carbono neutro, né, e a gente só consegue isso se tiver interlocução com floresta. Né? A Embrapa já tem mostrado isso, a gente tem tido excelentes resultados com relação à ILPF, né? Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. Né? A gente tem tido excelentes resultados. Eu não tenho dúvida que essa tecnologia vai vir a somar aqui na Bahia, a gente vai conseguir expandi-la ainda mais. O setor pecuário precisa disso, causa um conforto térmico animal espetacular. A Embrapa tem mostrado aí com seus estudos que é possível e que a gente consegue fazer e fazer muito bem feito isso na Bahia aqui. E a interlocução com a Embrapa tem sido espetacular. Um abraço para meu amigo Vilarinhos, né? Que é o nosso chefe aqui da Embrapa. Agora a gente rodou várias regiões aí falando sobre o agronegócio. Agora tem uma pergunta lá do Vale de São Francisco, no norte da Bahia. Eduardo Salles. Secretário, a fruticultura do Vale do São Francisco tem tido problema de consumo? E as exportações de uva e manga? Meu amigo Eduardo Salles, deputado, que grande parceiro. Bicho. Obrigado pela pergunta. E esse é fera também. Eu gosto muito dele. Então, obrigado aí pela pergunta. Com relação ao Vale do São Francisco, a gente tem acompanhado bastante. Eu liguei para lá semana passada, conversei com a turma lá, a questão de exportação via marítimo não está tendo problema, o relato é esse. Né? O que a gente tem visto é que apenas 7% da nossa exportação é via aérea, né? E que acontece normalmente no segundo semestre. Então, o que a gente está percebendo é que não vai interferir muito na produção de frutas. Né? O mercado interno tem oscilado, né, de forma mais... tem absorvido relativamente bem até o momento. O que eles relataram para a gente são alguns problemas pontuais, né, com algumas colheitas. A gente teve um problema com a colheita do melão, por exemplo, a Itaueira, que a gente teve que contactar, teve que entender com os prefeitos, porque a gente precisa de muita gente para colher melão. A Itaueira tem feito um trabalho aqui, a segunda maior produtora de melão do país, está aqui dentro da Bahia, né, e a gente trabalhou muito forte com o Tom, né, que é o dono de lá, dono da Itaueira, e ele contactando com a gente quais eram os problemas. Só um aviso, meu secretário, rapidinho. Desculpa, falta 20 segundos para acabar a live, aí só encurtar um pouco a conversa. Tudo bem. Rapidinho. Então, é só um abraço aí para todo mundo e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar falando aqui com a turma, de estar historiando um pouquinho as atitudes da SEAGRE.
Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, Mário. Muito obrigado, Sheila. Agradecemos, um abraço.